Como analista, que é uma função muito específica no futebol, eu queria começar por te perguntar, onde é que surgiu o teu interesse pela vertente da análise do futebol? Certo. Bem, a vertente de analista foi mais uma forma algo rápida de entrar neste mundo. Eu vi-me ali meio perdido no meu trajeto. Eu sempre quis ser treinador e esse também é o meu objetivo a longo prazo, sem dúvida. Mas vi a área da análise como algo que é preciso até para me tornar melhor treinador. E eu acho que a análise é a parte mais importante para nós sabermos tudo sobre o jogo. Eu acho que o analista é o treinador que sabe mais do jogo. E, portanto, essa área cativou-me muito por isso mesmo. Eu sempre fui muito interessado e quis saber todas as áreas que podia conseguir ver. E a análise foi algo que me chamou e que me fez entrar no mundo do futebol. Ou seja, foi uma forma de entrar no futebol e de aprofundar conhecimentos a nível de análise tática, adquirir experiência para um dia mais tarde ter mais preparação para ser um treinador mais completo, correto? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, neste caso, estive na faculdade a tirar um curso de gestão de organizações desportivas. Entretanto, soube que esse curso não me dava um nível de treinador, que era o que eu estava à procura na altura. E quando eu me apercebi disso, comecei a procurar outras vertentes que me fizessem conseguir ter esse acesso rápido ao mundo do futebol. E foi quando eu me deparei com, neste caso, o meu formador, que foi o João Deus. Foi ele que me fez, tive aulas com ele, um para um, nesta área específica. E pá, ele falou-me desta área um bocado por alto. Eu andava exatamente à procura de alguma forma de conseguir aprofundar os meus conhecimentos. E foi aí que ele entrou. Fiz o curso em cerca de um ano e meio, sempre com muitas aulas e pronto, ganhei mesmo um amor pela profissão que agora consigo fazer. E acho que foi tudo de uma forma muito natural, porque lá está, neste momento ainda não estou virado para o foco de ser treinador. Lá está, digo outra vez, a longo prazo, sem dúvida que vai ser o meu objetivo, mas até lá acho que estou mais que confortável nesta área para também começar a ganhar alguma experiência, e aprender cada vez mais. O 1º de dezembro foi a tua primeira experiência neste cargo. Eu queria perguntar-te como é que surgiu a oportunidade de ingressar no clube. Portanto, foi exatamente neste curso. Quando estava a acabar o curso, começámos a estudar algumas hipóteses de mercado. Vimos alguns clubes que estavam aqui mais perto de mim e também alguns clubes que fizessem mais sentido ingressar. Neste caso, foi-me feito o convite para o 1º de dezembro. Falei com o diretor desportivo na altura, o Francisco Caixaria. Foi-me feito o convite para ingressar na equipa B. Eu, obviamente, que aceitei a primeira oportunidade. No dia em que fui lá conhecer as instalações e tudo mais, a equipa já estava a começar os treinos e foi-me dada a oportunidade de ir ver os treinos durante essa semana, algo que eu obviamente não recusei e fui de bom grado. E graças a isso também tive uma oportunidade de estar com a equipa A nesse primeiro ano, no ano passado, neste caso. O Gonçalo Sabrosa, que era o analista principal da equipa A na altura, viu que eu estava ali a ver os treinos, portanto também foi de certa parte, criar uma oportunidade para mim mesmo, só de ir ver aos treinos. Portanto, acho que é muito importante também estar atento às equipas que estão por aí, porque eu, pelo menos, tinha esta ideia que entrar no mundo do futebol era a coisa mais difícil do mundo, mas desde que cá estou, tenho provado exatamente o contrário. Portanto, criei uma oportunidade para mim mesmo, comecei a dar treinos numa equipa A de Liga 3 na minha primeira experiência profissional de sempre. Portanto, foi tudo muito rápido. Uma semana a ver os treinos, fui chamado lá abaixo. Pá, eles notaram que eu estava lá a ver os treinos, perguntaram o que é que estás aí a fazer em cima, anda para baixo. E a partir daí, pronto, resultou. E comecei, com a autorização, claro, do Ministério Rui Mazide, a dar treinos juntamente com a equipa técnica. E ainda tive lá cerca de meia época muito boa. E fiz alguns jogos de Liga 3 até. Depois sim, aí comecei, quando a equipa B começou a dar mais prioridade, porque lá está, até a Liga não ter começado, eu tinha autorização de ir aos Jogos de Liga 3, lá está, ganhar alguma experiência também, obviamente que beber da experiência, o que está à tua frente, acho que é a forma mais fácil de tu conseguires aprender. Fiz a pré-época e o princípio da época até cerca da, bem, no final da fase regular,
E pronto, a partir daí comecei a ir só aos jogos da equipa B, a dar, pronto, o salto mais. Continuei a dar treinos das duas equipas, dois treinos seguidos de manhã, mas ia aos jogos só da equipa B. No caso, tens perspectivas de passar definitivamente para analista, da equipa principal? Neste momento, nós decidimos sair do clube, portanto, estamos numa fase de transição. Eu, juntamente com a equipa técnica do Mister Rafael Serrador, estamos neste momento a ver o que é que vai acontecer na próxima época. Estamos aqui com algumas abordagens a ver o que é que pode acontecer. Mas sim, sem dúvida que, como disse há bocado, esta vai ser a minha função durante largos anos, porque neste momento é o que me sinto confortável a fazer e quando estiver pronto para dar o salto, certamente que começarei como treinador principal. Se tiveres de dizer a alguém, como é que explicas o papel de um analista num clube de futebol, a tarefa que tu desempenhas? Certo? Neste caso, para mim, o analista é aquele que tem que dizer como o adversário joga e tem que ver as lacunas da própria equipa. Portanto, o meu objetivo ou o meu foco principal, como analista, passa muito pelo adversário principalmente. Temos que ver como é que o adversário sai. Eu, neste caso, parto o jogo em três partes lógicas, portanto, organização ofensiva, organização defensiva e esquemas táticos, e dentro dessas também consigo ali fazer alguns separadores e vou mostrando também à equipa técnica primeiro para vermos o que é que faz sentido ver ou fazer contra essa equipa nesses momentos específicos, quais é que são as fragilidades, quais é que são os pontos fortes, e dentro da nossa equipa também ver o nosso jogo, neste caso, como é que correu, o que é que correu mal, o que é que correu bem e o que há a adaptar. Neste caso, eu sou talvez a ligação entre o que temos que fazer com o que podemos fazer. Ou seja, aliar as nossas armas às fraquezas do adversário. Tendo em conta as tarefas que desempenhas, como é que é um dia a dia teu de trabalho? Normalmente, infelizmente, ainda não consigo viver disto. Tenho mais um trabalho, mas por norma dou um treino de manhã. Depois, à noite, pego sempre nos vídeos dos adversários. Eu tento ver pelo menos três vídeos dos três últimos jogos. Normalmente, dois no recinto onde vai ser o jogo, ou seja, ou em nossa casa ou na casa do adversário, e um jogo no outro caso. E pronto, lá está. O primeiro jogo é para perceber como é que a equipa alinha, taticamente como é que se enquadra. Depois o segundo jogo é mais a confirmação. E o terceiro jogo é mesmo só ali para ver Visão. se há alguma coisa por acaso possa ter escapado. Mas sim, durante a semana, domingo depois do jogo, tentamos logo ter acesso ao nosso vídeo do nosso próprio jogo, analisamos o próprio jogo. À segunda-feira, já tenho a análise do adversário mais ou menos pronta. Terça-feira aí já vamos trabalhar parte ofensiva, quarta-feira defensiva, quinta-feira um bocado de tudo e sexta-feira também, mas mais esquemas táticos também para ter acesso a isso. Pelo menos esta é a forma como eu acho que se deve trabalhar, é o que eu acho que faz mais sentido e é isso que estamos a tentar também fazer com que aconteça. Que ferramentas é que usas para realizar o teu trabalho? Nós temos a sorte de ter acesso à câmara à véu, um, portanto, isso ajuda muito a gravar os jogos. Normalmente eu sei que muitos clubes ainda têm que gravar à mão e nós temos essa facilidade, pelo menos tivemos este ano e no ano passado, o que faz com que seja muito mais fácil o nosso trabalho. Podemos estar 100% dedicados ao jogo que está a decorrer, não nos temos que preocupar tanto com as gravações, porque até se houver algum momento de jogo que nós quiséssemos mostrar o intervalo, posso cortar diretamente da stream. Muitas vezes também gosto de gravar à mão porque estou a ver os momentos a acontecer ao vivo e é mais fácil também para mim alienar ali com os minutos. Depois em casa uso o Métrica principalmente, o Métrica que é uma ferramenta mesmo de análise, corte de vídeo e de edição. É o que eu uso mais sem dúvida e depois para as apresentações costumo tirar os vídeos do Canva e tirar os vídeos do Métrica para passar para o Canva depois para fazer a apresentação aos jogadores.
Pronto, tendo em conta as ferramentas que utilizas, como é que transformas os dados e os vídeos que vês, que assistes, em informação prática para de acesso rápido e imediato aos jogadores e aos treinadores? Não, é como eu estava a dizer, eu normalmente faço uma separação entre esses três momentos lógicos. Na organização ofensiva, e em cada organização eu tenho mais três momentos que eu acho que são mais fáceis de explorar. Portanto, no seu todo é a primeira, a segunda e a terceira fase, mas eu chamo-a de construção, criação e finalização na organização ofensiva. Em organização defensiva, temos os espaços a explorar, temos a pressão e temos a linha defensiva. Depois, nos esquemas táticos, são os cantos e os livres, e potencialmente há equipas que usam os lançamentos. Portanto, eu tento cortar o vídeo de forma a que seja muito interativo. Tentamos não alongar muito, mas eu sinceramente eu acho que o vídeo perfeito, contudo, deve ter ali a rondar os 10 minutos. 3 minutos em cada organização, ofensiva e defensiva, e ali um minuto de esquemas táticos normalmente é o suficiente. Mas por vezes, e este ano também tentámos fazer mais isso, nós como somos a equipa B, temos temos um limite de idade, foi-nos dado o sub-21 aqui em Lisboa, e portanto eu acho que para pessoal mais novo, e cada vez se vê mais, a capacidade de atenção e retenção de informação se calhar não é a mesma, e portanto nesse aspecto eu achei mais prudente encurtar um bocado, não ser 10 minutos ali seguidos, depois no vídeo final, mas ali a rondar os 6 7 minutos no máximo. Uma estratégia, no caso, para as equipas de formação, que achas que para as equipas séniores E, talvez os 10 minutos faça sentido, para escalões de formação 6 sete. sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nos júniores eu tento encurtar um bocadinho mais ainda. Nos júniores eu tento ali fazer um vídeo de 5 6 minutos. É mais difícil para mim, muitas vezes, que eu, como analista, eu acho que informação é o que não pode faltar. Portanto, encurtar o vídeo demasiado também é ali um desafio próprio, porque muitas vezes eu perco mais tempo em tentar encurtar o vídeo do que fazer o próprio vídeo. Ou seja, eu nesta área sou muito perfeccionista e eu, por exemplo, mostro três cortes de cada parte do vídeo, mas se calhar tirei 10 de cada parte antes de escolher os vídeos que achei melhor e depois encurtar segundo por segundo, porque cada segundo acaba por ser precioso. E é aí que eu perco um bocado mais tempo e é isso que me faz, talvez, desgastar mais. Tendo em conta a quantidade de informação e para fazer vídeos de 5 6 minutos, que eu acredito que sejam, tenham que ser muito resumidos, como é que consegues encurtar tanto os vídeos e ao mesmo tempo sentir que não falta informação importante para a análise? O principal é tentar ver bem os jogos, porque lá está. Como te disse, se eu tirar 10 vídeos de cada momento, eu próprio tenho que perceber primeiro que mais nada, saber o que é que está a passar, para poder transmitir. Ao ver esses 10 vídeos desse momento, se calhar consigo ali escolher dois, quatro, de dois momentos diferentes, e consigo também, com escrita no vídeo, que eu acho que é mais fácil passar a mensagem dessa forma. Os jogadores também conseguem ler ali uma frasezinha e aquilo se calhar entra mais facilmente. E pronto, aliado a isso, eu acho que um resumo muito resumido acaba por ser fácil de entrar e tem lá a informação suficiente para que o jogador saiba, ok, neste momento do jogo vai acontecer isto, e durante o próprio jogo, ao intervalo, eu tenho o prazer de ver que, ok, a análise foi bem feita, tenho aqui um corte de vídeo de 10, 15 segundos a mostrar que aconteceu exatamente aquilo que nós estávamos a prever, ou porque nós analisámos, e se soubemos que isto ia acontecer, e aconteceu exatamente isso. Temos aqui 15 segundos a mostrar igual ao vídeo, portanto, é por aí. A nível de preferência de trabalhar, gostas mais de trabalhar com números, com estatísticas, dados quantitativos, com vídeo ou uma combinação dos dois? Qual é a parte de dado mais fazer? Combinação, sem dúvida, porque lá está. Eu sempre fui muito dado a isto da estatística e das partes estratégicas.
Eu, quando era muito novo, já tinha sempre o meu bloquinho de notas e escrevia muito, escrevia sobre os gols, sobre as assistências, coisas mais básicas, não é? Mas depois que eu próprio fazia tabelas de classificativas, de marcadores, de assistentes, cartões amarelos, eu gostava de ter isso tudo palpável, escrito por mim, porque a ver o jogo era uma coisa que me interessava, e lá está. Sempre gostei de reter essa informação. A parte do vídeo aliou-se a isso um pouco mais tarde. Comecei a perceber mais do jogo também, e isso fez-me gostar cada vez mais e encontrar ali aquela peça de estratégia que os treinadores montam nas suas equipas e saber exatamente que é isto que eles treinaram e que é isto que eles vão fazer. Alia-se muito a isso e depois, pá, a parte de dados, se calhar, é mais para nós como equipa técnica para preparar melhor o jogo e a parte do vídeo para os atletas é muito melhor, muito mais interativa. Isso eu não costumo mostrar, pelo menos essa parte mais estatística, esse, esse estudo previamente feito. Acho que faz mais sentido para uma equipa técnica assimilar isso tudo, e perceber o que é que pode acontecer e os jogadores sim, o vídeo, apenas isso. Só. Como é que surgiu o teu interesse em concreto pelas estatísticas, pelos detalhes no futebol? Isto acho que parte muito de cada um. Eu, por exemplo, o amor ao futebol vem-me desde está-me enraizado. Eu tenho descendência argentina, a minha mãe, o meu pai é português, e lá está, desde sempre que me lembro de ver futebol. Como sabes, de certeza que na Argentina isto não é só um desporto, é uma religião completa. E, portanto, foi-me passado isso através da minha mãe, sempre que eu tive a oportunidade de ir lá, não foram muitas vezes, e já não vou lá há 10 anos, mas quando tu vais lá, tu vês que aquilo é outro mundo, é outra coisa. E, portanto, o futebol sempre esteve presente na minha vida e facilmente depois comecei a ganhar cada vez mais gosto e ia vendo as coisas a acontecerem e lá está. Eu sempre soube que quis fazer parte e talvez, mesmo inconscientemente, uma pessoa a ver os jogos, epá, eu quero apontar isto porque achei que isto era importante. E sem saber o porquê, simplesmente porque gostava. Mesmo a jogar videojogos, por exemplo, fazer um modo de carreira de uma equipa, eu, pronto, escrevia dados sobre a minha própria equipa porque lá está, eu acho que isto vem mesmo da pessoa, eu acho que se tu gostas disto, é uma coisa que também surge naturalmente. De que forma é que, através de seres analista da equipa B do Sub-19 do 1º de dezembro, como é que era a tua ligação com a equipa técnica, quer dos escalões de formação como da equipa principal? Pronto, no ano passado, quando eu lá entrei, pronto, como eu te disse, também comecei ali na equipa A e, portanto, eu não tive tanto trabalho palpável, como analista na equipa B, porque normalmente o treino da equipa A acabava e eu ia diretamente para a equipa B. Eu nem fazia uma pausa, portanto, eu nem podia apresentar os meus próprios vídeos, e esse ano foi assim. Eu dava os vídeos e um treinador adjunto apresentava por mim, pronto, eu dava-lhe as indicações e acontecia dessa forma. Depois, nos Júniores, foi-me feito o convite, 1 ou 2 meses depois da época começar, e sendo que os treinos eram à tarde, eu, tendo outro trabalho que estou agora também, não tinha oportunidade de ir a esses treinos. Portanto, era um pouco diferente, porque lá está, eu não tinha ligação nenhuma com esses jogadores, só os que vinham treinar às vezes com a nossa equipa B ou mesmo a equipa A. Tinha ligação com pouquíssimos e pronto, eu falava apenas com o comissário principal, o João Luís. Estava sempre em contacto com ele mandava-me os vídeos, eu analisava, discutíamos ali por chamada ou por texto, fosse como desse, o que é que nós queríamos, neste caso o que é que ele queria apresentar, o que é que ele achava prudente. Eu aliava-me sempre ao que o treinador diz, porque acho que isso é muito o trabalho do analista. Nós temos de ir em encontro ao comissário principal diz. Às vezes temos que fazer ali algumas configurações a nós próprios para ir mais de encontro ao que se pede. E pronto, nesse caso com o Sub-19, eu não tive tanta ligação por não dar treinos, não conhecer tão bem os atletas e não saber tão bem os nossos pontos fortes e fracos. Portanto, ia diretamente ao assunto da equipa adversária e tinha mais só a ligação com o treinador principal. Depois ia aos jogos também,
e conseguia trabalhar também melhor dessa forma. Este ano já foi um bocadinho diferente. Na equipa B, comecei desde o início e apenas equipa B, e já me deu ali mais tempo e espaço para conseguir trabalhar e apresentar o meu trabalho como ele é. E nos Júniores também foi feito um convite para assumirmos. O treinador acabou por sair a meio da época. Ali em dezembro foi-nos feito o desafio de pegar na equipa. Nós acabámos por aceitar, mas eu estive exatamente na mesma situação. Não consegui ir aos treinos, mas lá está, era diferente porque a equipa técnica da equipa B e do Sub-19 era a mesma, então sempre houve uma ligação mais fácil e mesmo os jogadores, houve muitos que vinham treinar connosco, muitos mais do que no ano passado, por exemplo, e era mais fácil ali também saber das personalidades e adaptar a isso. Mas sim, sempre foi muito fácil com todos os treinadores que trabalhei até hoje, alinharmos as nossas formas de trabalhar e fazer com que o trabalho fosse bem desempenhado e bem apresentado no fim. Quem sentes ter sido até hoje a pessoa que mais te ensinou, mais te fez crescer dentro do futebol? Neste caso, o Mr. Rafael Secador, que é o treinador da equipa B. Pronto, é o Mr. principal, é com ele que eu passo, se calhar, mais tempo. Ele já está nisto há alguns anos, também tem ter idade, e acho que isso é importante porque eu também ainda sou muito jovem, tenho 25 anos, e acho que a forma de trabalhar dele é exatamente a forma como eu trabalho. Portanto, aí as coisas ligam muito bem e é muito fácil alinhar as coisas quando os dois têm a mesma percepção do que é o desporto, porque para nós eu sei que não é só futebol, nós somos amantes de tudo o que é desportivo, portanto, qualquer modalidade que esteja presente, nós vamos ver, nós vamos discutir, e acho que essas abordagens têm sempre, pronto, algo diferente e daí também uma ligação diferente. Também taticamente é incrível. Acho que é dos treinadores de todos os que eu tive a oportunidade de trabalhar. Acho que é mesmo aquele que se sobressai no aspecto da liderança, principalmente. Acho que é diferenciado nesse aspecto e, portanto, estou a aprender de perto com alguém que eu acho que vai chegar muito longe. Já aconteceu alguma vez uma análise feita por ti de um lance, de um jogo, de algum momento, de algum detalhe ter acabado por resultar de forma direta, ter impacto no jogo, de forma direta, com um golo, com uma defesa, de alguma forma? Sim, eu acho que principalmente na maneira como nós olhamos para os espaços a explorar. Se nós definirmos bem esse momento, é fácil encontrá-lo e acontece muito pouco, eu fazer uma análise e depois mudarem completamente. Porque assim, há muitas vezes que pode acontecer um sistema tático ser alterado e aí nós temos que adaptar um pouco, mas eu acho que a peça-chave é mesmo os espaços. Eles acabam por ser mais ou menos os mesmos, mesmo tendo essas alterações. Eu acho que os jogadores inconscientemente têm as suas áreas de trabalho e as áreas que ocupam são sempre ali perto das mesmas. E as equipas, pelo que eu noto, têm sempre essa tendência. E então acho que esses espaços, quando nós conseguimos descobri-lo e trabalhar sobre ele, resultam muitas vezes, não sempre em gols, mas muitas vezes em lances de perigo. Também conseguimos ver algum pessoal que é mais rato, tem mais experiência e também sabemos como ver algumas condicionantes que eles podem trazer para o jogo e combatê-las. Portanto, sim, diria que sim. Tendo em conta isso, que critérios é que achas mais importantes a estudar na preparação da análise de um adversário? Critérios em que aspecto? Os pormenores do trabalho do analista que são fundamentais na análise, que é feita previamente durante a semana de preparação de estudo sobre um adversário. Eu acho que parte muito de perceber, primeiro, como é que o adversário joga. O primeiro jogo acho que é o mais importante para analisar. Lá está, dos três, o primeiro é sempre aquele que tu consegues retirar mais informação, porque lá está, ainda não viste nada, então tens que ver ali duas ou três coisas diferentes que se calhar podem não ser o padrão.
E tu, lá está, tens que descobrir o que é padrão, o que é que eles vão fazer, sem dúvida, e portanto, esse é o maior desafio ali na primeira parte da análise, que é descobrir as formas que o clube tem de sair a jogar e as formas como eles nos vão atacar e como defendem. E essa primeira parte é a mais difícil, é o maior desafio, porque lá está, primeiro temos que perceber o que é que está a passar, e foi como eu disse há bocado, o segundo jogo já é a confirmação do que está a acontecer, encontrar lances iguais, neste caso, como eu disse, padrão, e o terceiro jogo é só mesmo por descarte de consciência, lá está, ver que as coisas são mesmo assim e portanto, ver bem o que é que está a acontecer. Mas lá está, com esta separação de momentos, eu acho que é mais fácil. Primeiro pego só na construção e vejo só lances de construção durante esse jogo, para ver, ok, é isto que está a acontecer, é isto que eu vou usar, é isto que eu vou procurar nos outros. Se não acontecer, lá está, pelo menos já tenho os cortes todos escritos e posso ali comparar lances e descobrir então, ok, esta é a forma como eles têm de sair, é isto que eu vou mostrar, é isto que eu vou procurar mais. Tem mais alguma forma? Sim ou não? Se tiverem, também mostro. Se não tiverem, ok. Isto aconteceu, por exemplo, uma vez em 3 jogos. Não faz sentido estar a mostrar. Posso lá estar. Se for um lance que, por exemplo, dá em golo, um lance de perigo, um lance que se calhar aconteceu alguma coisa diferente, ok, alertar os jogadores para isso, mas se calhar não dar tanto ênfase, porque lá está, foi uma coisa que aconteceu em 270 minutos, não vai ser algo que se calhar vá acontecer de certeza contra nós. E a certeza é aquilo que nós procuramos ter, tentar ver o que é que vai acontecer mesmo, e acho que esse é que é o critério, é saber que, ok, isto aconteceu nos 3 jogos, portanto, 90% de chances que vai acontecer contra nós. E é isso que eu, como analista, procuro. Sentes que há uma grande diferença entre analisar equipas do mesmo escalão ou de escalões superiores ou inferiores, de diferentes escalões, há grandes diferenças na preparação daquilo que é o trabalho? Um bocado no sentido em que os campeonatos também, eles próprios são diferentes. Neste ano tivemos algumas dificuldades em assentar aqui na primeira distrital, porque já é um campeonato completamente diferente ao segundo, à segunda distrital. Na primeira distrital tens pessoal mais velho, mais batido, que já tem algum currículo profissional e, portanto, já sabem mais do jogo e é mais fácil cair em tentação e pensar, ok, se calhar os nossos jogadores podem não estar tão prontos. Lá está. Nós tivemos este ano essa obrigação de ter um plantel sub-21. Podemos ter apenas 3 jogadores acima da idade por jogo e aí tivemos algumas, não digo dificuldades, mas tivemos que adaptar muito o estilo que queríamos abordar. Lá está, não deixámos de saber como queremos jogar, como gostamos de jogar e como gostamos de treinar. Temos a nossa identidade, isso sem dúvida, seja em que escalão for, e pode-se ver em jogos dos Júniores ou da equipa B, que passa muito pelo mesmo trabalho. Podemos ter que adaptar talvez a formação aos jogadores, neste caso, porque, por exemplo, no Sub-19 nós entramos a meio da época, não foi uma planificação nossa, então tivemos que adaptar um pouco à matéria que tínhamos. E por aí se calhar também foi um pouco diferente nesse termo das idades. Mesmo assim, os sub-19 jogam sempre contra da mesma idade, portanto dá para ter ali uma percepção diferente do que é a preparação para o jogo, sem dúvida. Porque lá está, tu com um plantel sub-21 vais encontrar pessoal de 30 até 40 anos, como foi o caso esta época, se calhar tens que ter uma abordagem diferente e um respeito também diferente em saber, ok, eu vou jogar como sei, mas sei que tenho lá alguém que já sabe muito disto e que se calhar vou ter que mudar alguma forma do meu estilo de jogo e tentar criar essas adversidades a eles e tentar não as ter. Em formação, em escalões de formação já é um pouco diferente, porque lá está, são todos da mesma idade ali, aproximada pelo menos, 2 anos de diferença no máximo, e portanto é mais fácil saber que mesmo os próprios corpos, as estaturas, não são assim tão diferentes umas às outras, e nesse caso acho que é um pouco mais fácil de planificar e de estudar o adversário.
Tendo em conta a inovação tecnológica que está a ocorrer nos últimos anos, como é que sentes que está a haver a evolução do trabalho do analista? Acaba por ficar mais fácil. Há ferramentas como eu tive o acesso no ano passado, o iScout. Ahm, É uma ferramenta que é absurda, porque lá está, o trabalho que eu gostava de fazer no seu todo, partiria muito por também usar ferramentas como essa, porque lá está, estes 2 anos eu não tive talvez tanto tempo para fazer as coisas como eu quereria, porque eu, como analista, gostaria muito mais de aprofundar completamente e fazer mesmo um estudo obsessivo, quase, ao adversário. E isto partiria muito por análises individuais, por setor e tudo mais. Portanto, ferramentas como o iScout vêm revolucionar um pouco essa parte, porque é uma ferramenta, penso que semi-automática, que te mostra lances de cada jogador de cada momento. Portanto, é pá, vou ver o ponta de lança do meu adversário no momento em que ele faz passes. E lá eu consigo ver todos os passes que ele fez em todos os jogos que ele fez até ao momento. E epá, estas ferramentas fazem com que o nosso trabalho seja mais fácil e mesmo assim acho que não esteja em risco por causa disto da inteligência artificial. Porque lá está, eu acho que não deixa de ter muito toque humano e da alinhação que nós temos que ter do que é que nós queremos. Portanto, muitas indicações temos que ser nós a dar, e eu acho que, pelo menos para já, a profissão continua a precisar muito do toque humano, e, portanto, essa evolução, não sei se algum dia irá chegar lá. Eu espero que não, neste caso, obviamente, mas acho que ajuda muito mais e facilita o trabalho. Mas lá está, no meu contexto, neste ano distrital, não há nada disso e, portanto, continua a ser tudo à mão, assim dizendo. Portanto, mesmo assim, acho que vai sempre haver esta vertente. Acreditas que a nível de análise de jogo, Portugal está equiparado aos grandes países de topo no futebol mundial? Equiparado está, sem dúvida, não temos, se calhar, tanto capital para os clubes terem esse acesso. Se tu fores ver uma Premier League, por exemplo, se calhar uma equipa tem um analista para cada fase do jogo. Em Portugal, tu vês no máximo um ou dois, e é nos grandes clubes. Se calhar tens um analista mais para a parte ofensiva, outro para a parte defensiva. Nas equipas pequenas, esquece. No máximo tens ali uma pessoa a trabalhar a fazer isso tudo, como é o nosso caso neste momento. Mas sim, se tu fores para fora, tens outras capacidades monetárias principalmente, para teres uma equipa técnica se calhar maior, para teres mais acesso à informação, a informação, não digo melhor feita, mas se calhar poupa trabalho e também nesse aspecto é melhor pago, sem dúvida. Portanto, é como digo, na Premier League se calhar tens um analista para a fase de construção, um analista para a fase de criação, um analista para a finalização e pronto, o trabalho faz de uma forma muito mais analítica, e taticamente acho que é diferente, porque lá está, não só estás a poupar trabalho às pessoas, como consegues ter uma visão mesmo muito específica, e, portanto, consegues ter outros resultados, sem dúvida. Não digo que tu, como uma pessoa singular, não consigas fazer esse trabalho, mas se calhar, se tu só tiveres essa função de um momento específico do jogo, se calhar, e provavelmente vais ter um resultado um pouco mais, pronto, condizente com o que tu queres. Qual é o campeonato que mais te cativa e que sentes que está mais avançado a nível de análise de jogo? Sem dúvida que é a Premier League, exato, a Liga Inglesa. Ahm, Pronto, eu acho que eles estão sempre 5 10 anos adiantados a todos os outros campeonatos e tu vês pelos índices físicos, pelas estatísticas que lá há, eu acho que não há comparação e tens um jogo muito mais intenso. Mas isto também passa muito pela massa adepta, não é? Aqui em Portugal nós temos um mau exemplo disso. Eu acho que os três clubes grandes conseguem a maioria dos adeptos e depois também não há esse apoio
dentro dos próprios clubes para fazer com que os campeonatos sejam um pouco mais atrativos e competitivos. Na Premier League, tu vês que qualquer estádio enche até à quinta divisão, se for preciso. Portanto, é outra coisa, é outro mundo. E nesse aspecto estão muito mais avançados. O que é que achas que Portugal pode aprender com a Premier League para se tornar um campeonato melhor, mais competitivo? Eu acho que isto, pronto, lá está, é muito cultural. Eu quero ser, quero ver as coisas do lado bom, mas acho que será muito difícil, para não dizer impossível, chegar a um patamar desse nível. Não só pela base financeira, lá está, os grandes tubarões conseguem-te roubar jogadores, por assim dizer, e portanto tu não consegues manter um nível de competitividade tão alto por cá. Mas eu acho que a nível de formação, por exemplo, lá está. Se calhar Portugal não tem alguém ao mesmo nível nesse aspecto. Portanto, ou seja, tens a melhor formação, mas não consegues manter cá a formação, é um bocado difícil depois competir com esses grandes campeonatos. Por isso é que nós não somos top 5 na minha opinião. Porque o campeonato português, com a formação que tem, facilmente conseguiria chegar ali a outros patamares. Mas lá está, como nós não conseguimos sequer aproveitar essa mão de obra, acaba por ser um pouco, pronto, mal visto, ou menos visto, neste caso, do que uma Premier League ou uma La Liga. Eu queria perguntar-te, com a inovação tecnológica, diz-me em concreto que tendências futuras é que vês, que inovação para o futebol a nível mundial? Certo. Eu acho que as coisas vão começar a ser mais facilitadas nesse aspecto. Se já o é, todas as condições terá para que seja ainda mais fácil, e muito provavelmente tu consegues ali fazer com que uma ferramenta de inteligência artificial, se calhar, consiga ir buscar dados corretos sobre o que tu queres. Portanto, isso certamente facilitar-te-á o teu trabalho. Mas depois ali para montar o vídeo e se calhar essa análise de vídeo para que tu consigas usar uma ferramenta dessas para fazer uma seleção de vídeos, provavelmente não chegarás tão facilmente. Portanto, montar o vídeo será sempre uma forma que nós temos de trabalhar. E aí acho que vai ser mais difícil. Não digo que não seja possível, mas certamente mais difícil montar um vídeo apenas a partir dessas ferramentas. Portanto, eu acho que tu consegues recolher os dados de forma muito mais fácil, e lá está, uma ferramenta tão poderosa como o iScout consegue definir esses momentos, mas no seu todo montar um vídeo estruturado para apresentar depois, no final da semana, aos jogadores, acho que isso é um trabalho muito nosso. Tu tens um analista que seja uma referência, uma inspiração para ti e para o trabalho que desempenhas? Não, neste caso, posso dizer talvez o meu formador, porque eu sei que o percurso dele não foi muito aprofundado, por ele ter, se calhar, criado aqui um nicho no mercado em que, se calhar, é mais fácil para ele conseguir sucesso, ensinando aos seus alunos, do que talvez continuar no futebol, ligado diretamente, por assim dizer. Mas sim, ele cria conteúdo muito bom, e portanto acho que é mais fácil uma pessoa dita comum conseguir perceber, talvez, ok, isto está a acontecer no jogo e nós temos essa função de explicar, ok, isto vai acontecer porque isto aconteceu, ou há aqui um espaço porque este jogador moveu-se desta forma, e explicar às pessoas desta forma mais simplificada, com o nosso trabalho de depois de ter visto alguns jogos, perceber, ok, foi isto que desencadeou este momento, portanto, vejam que é assim que acontece, e portanto, em termos de referência, muito sinceramente, eu não conheço os analistas das equipas de todo. Pronto, só posso falar do meu trabalho e de quem me formou e de quem me ensinou. Portanto, neste aspecto, sem dúvida que a referência será sempre ele, porque foi ele que me abriu as portas, os olhos, o olhómetro, como ele gosta de chamar. E portanto, digo que é o João Deus.
Um jogo que analisaste, que te marcou mais nesta curta carreira até agora, o jogo que mais te marcou e porquê? Ahm, Talvez o Oriental. Eu acho que o Oriental este ano foi uma equipa impossível de bater, praticamente. Se não me engano, eles tiveram uma derrota no campeonato inteiro. E marcou-me mais porque, a meu ver, e falámos isto em equipa técnica, se calhar o Oriental é a equipa que mais fácil foi de analisar. E eu não estava minimamente à espera disto, porque lá está, uma equipa com tantos recursos, com jogadores com nome, com a posição que eles estavam no momento em que os defrontámos das duas vezes, se calhar uma pessoa a olhar para esses dados pensa, ok, vem daí uma coisa brutal. Ao ver os jogos, as coisas têm um processo tão simplificado, mas tão direto, que acaba por ser uma coisa poética até, porque lá está. Tu estás à espera que uma equipa que tenha tão bons resultados chegue lá, que faça um jogo de outro nível, e não digo que não faça, mas lá está, são processos tão simplificados e é uma coisa tão, não quero dizer banal, mas é uma coisa fácil Natural. perceber o que é que eles vão fazer, e conseguir parar. É a parte complicada e eles realmente têm batedores e jogadores diferentes para este campeonato e, portanto, facilmente são os campeões justos e acho que ninguém pode discordar. Lá está, marcou-me por ser uma análise que eu, se calhar, ia sabendo da posição na tabela classificativa, a pensar, ok, eles devem ter alguma coisa muito boa, porque tinham uma diferença pontual bastante elevada até, mas não se verificou. O que eu, por exemplo, no ano passado nos Júniors fazia um bocado ao contrário. Eu pegava no adversário, eu via os jogos sem saber qual é que era a posição classificativa. E às vezes surpreendia-me ao contrário, porque pensava, ok, esta equipa tem processos um bocado menos bons e fáceis de contra-atacar, provavelmente andam lá mais em baixo e andavam lá em cima. E houve uma equipa como um Algés no ano passado, sub-19, que era uma equipa que eu gostei muito, foi diferente de ver, uma equipa bem montada, com os processos muito bem definidos e que chegámos a. Pronto, eu vejo a classificação depois de analisar. E eles andavam ali na parte baixa média da tabela. Portanto, um clube que se calhar eu achava que estaria ali, não em primeiro ou segundo, porque esse eu sim sabia quem era, mas talvez facilmente no terceiro ou quarto lugar na altura em que analisei e não era nada disso, portanto, aí também me surpreendeu. O que é que te fez querer não saber a tabela classificativa, a classificação de cada equipa, antes de fazer a análise do jogo? Lá está. Muitas vezes, como acabei de dizer, o Oriental estava em primeiro e ao saber que está em primeiro, se calhar já tem uma tendência a olhar para os processos deles de uma forma um bocadinho mais diferente. Obviamente que se calhar é impossível para mim, como analista, num clube onde estou, não saber previamente a classificação do adversário. Neste caso foi um caso um bocadinho mais à parte, uma liga mais atípica, neste caso porque eu não estava tão presente. E então eu próprio fazia-me estes desafios, porque lá está, ok, não faço ideia em que lugar é que eles possam estar neste momento, sabia da nossa classificação, sabia de quem é que andava lá em cima, um, e pronto, ia ver os jogos, talvez com sem ideias pré-definidas, lá está, porque dessa forma, se calhar, posso ver o jogo também com olhos diferentes, porque lá está, não faço ideia em que posição é que eles estão, portanto também não estou à espera de nada. Então vou ver o jogo pelo jogo, literalmente, e poucas vezes fui surpreendido nesse aspecto, mas eu acho que pelo menos duas ou três ali de clubes que eu se calhar achava que andavam mais em cima, andavam lá em baixo, e mais surpreendido fico quando clubes que eu achava que estavam mesmo lá em baixo andavam se calhar a lutar ali para a subida. Uma equipa que te marcou, que te impressionou, surpreendeu, na organização tática. Neste caso, se calhar o Sacavenense deste ano, e o Ereceirense. Eu acho que são duas equipas que têm processos entre eles diferentes. O Sacavenense, se calhar, um pouco mais à nossa imagem,
Portanto, foi um jogo muito interessante, porque eram duas equipas que alinhavam de uma forma mais ou menos parecida. Então acho que foram dois jogos muito táticos, porque lá está, eram equipas quase espelhadas, então foi bom ver um jogo desses. Já o Iricenense, uma equipa muito aguerrida e uma equipa que eu gostei muito de ver, porque acho que, lá está, se calhar, tecnicamente com bola, podem não ser os melhores, mas na intensidade e no querer, na raça de ter a bola, acho que, pronto, foi diferente, porque também foi o primeiro jogo da época e surpreendeu-me muito porque com as análises que nós também conseguimos fazer, lá está, o primeiro jogo é sempre o mais difícil, porque arranjar jogos de pré-época não é fácil. Mas surpreendeu-nos muito por isso, pela condição física principalmente que eles conseguiram mostrar. E pronto, essas duas equipas, se calhar, com o Oriental, destacaram-se e foram também os que andaram sempre um bocado mais lá em cima e que foram os que acabaram por ficar nesses lugares cimeiros. A história mais engraçada, mais inusitada que já aconteceu na tua carreira de analista. Quando olhas para trás, dá para rir um pouco. História, se calhar não uma, mas as histórias que o Mister Rui Mazzi trazia para o balneário, nas palestras, era sempre um fartote, porque aquele homem é mesmo diferente. Eu acho que ele, como treinador, ganha muito como pessoa mais do que tática. E ele, como pessoa, era um ser incrível. Para quem ele gostava, era mesmo uma coisa diferente. Ele cada dia conseguia inventar uma história, trazer uma história, e era uma ligação que eu acho que os grandes treinadores têm que ter, porque tu tens que te ligar aos jogadores, não pode ser de forma diferente. Os teus jogadores não são máquinas, e eu acho que nós não podemos ver os jogadores dessa forma. Eu acho que os jogadores não são robôs que tu mandas fazer o que têm que fazer e têm que o fazer porque se não fizerem são dispensados, vão para o banco, não são convocados, o que for. Eu acho que tu tens que ter muito essa ligação com os jogadores, não esquecer que isto é um jogo e que eles são humanos e tentar ter sempre essa proximidade com eles, porque eu acho que sem os jogadores o treinador não é nada. Portanto, tens que ter esse cuidado de perceber que há muitas personalidades, e neste caso, as histórias neste caso do Mister Rui Mazid eram algo que ligava muito a equipa, e eu acho que o plantel que ele criou ali foi uma coisa muito especial, tanto que quando ele foi embora foi um dos dias mais poderosos que eu vi, quando foi a despedida dele. Estava um ambiente de cortar à faca, estava mesmo. Foi uma coisa difícil de ver. Por isso, não consigo, se calhar, dizer um momento, porque também tenho uma curta carreira. Simplesmente estou há 2 anos no futebol, duas épocas concluídas. Não há Portanto, nenhum momento que recordes com principal atenção quando. não, não, não. Assim, um momento mesmo bem definido, não. Histórias diárias com o Mr. Rui Mazid, aí sim era de rir. A nível tático, e sendo que tu também pretendes no futuro vir a ser treinador, quais são os treinadores que mais admiras e o porquê cada um deles? Bem, desde pequeno que eu sigo muito o Barcelona e, portanto, o Pep Guardiola é sem dúvida o meu ídolo. É ele que eu vejo como uma referência a seguir. Taticamente, principalmente, eu acho que ele é dos melhores, se não o melhor, para mim é sem dúvida o melhor a passar uma mensagem. Mas depois, não só ele, mas eu acho que os melhores treinadores do mundo, lá está, o que eu estava a dizer há pouco, têm que ter uma ligação especial aos jogadores. E um Carlo Ancelotti acho que é o mais diferenciado nesse aspecto, é o que tem mais histórias dos jogadores que foram treinados por ele, porque vês que ele quer saber das pessoas. Lá está. Os jogadores não são os trabalhadores dele, são pessoas que para ele são importantes e eu acho que um treinador tem que ter mesmo isso. Portanto, o Carlo Ancelotti, se calhar para mim, mais recentemente cria ali uma referência mais aproximada àquilo que eu quero ser, àquilo que eu acho que é mais importante, que é a ligação humana. Eu acho que se nós não tivermos essa capacidade de gerir pessoas, gerir emoções, não conseguimos chegar.
a um nível de treinador alto. O Guardiola também tem esse aspecto. O Luís Henrique agora é muito falado. Porquê? Muito por causa disso. Eu acho que ele é diferente na maneira como aborda os jogadores. Ele sabe exatamente com quem é que está a falar e se calhar não fala da mesma forma para uma pessoa que está, pronto, que tem um ego muito alto e ele sabe contra-atacá-lo, como uma pessoa, se calhar um jovem de formação que vai lá treinar, ele tem essa capacidade de falar para ele e fazê-lo acreditar mesmo que é importante, como vemos agora este miúdo que no PSG do nada marca um gol no final da Champions e O marca Desiré também Doué. exatamente, e marca também contra o Atlético de Madrid, anteontem ou ontem. Portanto, do nada tu consegues fazer com que um jogador seja importante. Lá está. Eu acho que tu tens é que passar essa mensagem, tens que passar essa forma de acreditar e de crer, que tu vais ser importante. E essas ferramentas como treinador acho que são as mais importantes, e por isso talvez esses três, mais um Alex Ferguson, que era a mesma coisa, ele se calhar era um pouco mais ahm, bruto, mas ele sabia o porquê que o estava a ser e sabia também definir momentos. Um treinador assim mais jovem, se calhar menos reconhecido até ao dia de hoje, a acompanhar com principal atenção. É engraçado porque eu já sigo o trabalho dele há alguns anos, e quando tu me convidaste para o podcast, eu fui ver os episódios que tu já tinhas feito até hoje. E o Ricardo Afonso é um mistério que eu já acompanho há uns 3 anos por aí. Ele tem a minha idade, portanto, se calhar um ano mais velho, ele disse que tinha 26. Portanto, sempre teve uma atenção especial da minha parte, porque lá está. Para mim, a idade nunca fez diferença. E eu acho que isso não pode ser um fator. Lá está, ou tens qualidade ou não tens. E eu, desde criança, se calhar tinha 10, 12 anos e sabia que eu queria treinar séniores. Eu nunca quis treinar escalões de formação porque lá está. Não digo que não seja importante e que se calhar eu tivesse aprendido muita coisa que me tivesse ajudado, se calhar, a fazer com que a minha carreira fosse mais proveitosa até o momento. E se calhar até podia ter começado um bocadinho mais cedo, é essa a verdade. Mas lá está, eu sempre tive muito o foco de treinar séniores e não me via a fazer mais nada, porque não é que os escalões de formação se calhar não sejam algo que seja atrativo para os treinadores, mas eu gosto de alta competição, eu gosto de competir, eu gosto de saber que há coisas para ganhar, há mal em perder, não é, epá, se calhar na formação se tu perderes um ou outro jogo faz parte e é mesmo assim, e tu tens que perder também para saber A aprender evoluir, a ganhar. e não deixa de ser assim neste patamar de séniores, mas faz mal perder. Portanto, é diferente e eu acho que há mais essa pressão e dessa pressão é que eu gosto e eu acho que é o mais importante, porque lá está, o futebol é um jogo e no jogo há que competir e o jogo, a finalidade do jogo é marcar golos e ganhar. Não há mais que se lhe diga. Isto é um jogo no seu todo e tu, o teu ponto é querer ganhar, é 3 pontos em 3 pontos e é esse o único foco que tu podes ter nesta carreira. E se tu pensares de forma diferente, obviamente que nunca vais alcançar mais nada, porque lá está. Se tu achares que pá, vais ali ganhando um pontinho, se calhar perdes e não faz assim tanto mal, eu acho que tu não vais evoluir mesmo tu como pessoa própria. Vais ter sempre que pensar que o resultado que tu queres é a vitória e é para isso que vais trabalhar. E portanto, lá está. Não é por uma idade que tu tenhas que isso vai ser um fator que te vai definir. Eu tenho 25 anos, trabalho há 2 anos no futebol. Entrei há 2 anos, é pouco tempo. Eu nunca joguei futebol, por exemplo. E se calhar não tenho essas bases. Mas lá está, estando lá dentro e sabendo do nosso potencial e acreditando muito no nosso trabalho, acho que é a única forma de chegar ao sucesso. E neste caso, o Mister Ricardo Afonso, também tive a oportunidade de ouvir o podcast dele contigo. E é muito isso. Tu chegas ali a um ponto, se calhar que ainda és muito novo, mas já sabes exatamente o que é que tu queres fazer. E portanto é depois fácil começares, se calhar, a ganhar o teu terreno. E não é por sermos mais novos que o resto, e se calhar, muito provavelmente este ano, vamos ter uma equipa em que há jogadores, se calhar, com muito mais idade que eu, e tu não podes perder o respeito desses jogadores só porque tu tens, até podias ter a idade para ser filho deles.
porque lá está. Se tu tens qualidade para estar lá e estás lá é por alguma coisa. E podes acrescentar e vais acrescentar com certeza. E portanto é isso. Se nós acreditarmos no nosso trabalho como nós temos feito, acho que é fácil chegar e começar a subir os degraus, e ter oportunidades como neste caso o Mr. Ricardo conseguiu, ter uma oportunidade lá fora e tudo vem, pronto, ele de uma forma um bocado diferente nos escalões de formação, onde começou a ter oportunidades em muito menos idade, a idade quase a mesma que os miúdos que ele andava a treinar, mas as oportunidades criam-se e quando o bichinho está lá, tens que o usar. Portanto, é por aí. Quais achas que são as principais estratégias a usar para conseguir para conseguir gerir a questão da idade, o fator de ser se calhar mais jovem que muitos dos jogadores que tens no balneário, como gerir essa situação? Simplesmente não o podes demonstrar. Tenho aprendido muito dessa forma. Lá está. Eu, no ano passado, no início, a minha primeira experiência foi logo com a equipa A, uma equipa de Liga 3, e tudo aconteceu muito rápido. Ahm, eu não digo que tenha sido mau ou bom, mas lá está. Eu, se calhar, não me estava tão enquadrado e não tinha essa confiança de saber, ok, eu estou aqui, eu tenho, eu posso mandar. Eu sou, no fundo, eu era treinador na mesma, lá está. Os jogadores tinham que me respeitar, fosse como fosse, mas lá está. Tu também tens que te mostrar e ganhar esse respeito, porque o respeito não é dado, é merecido. E portanto, se tu não estiveres lá a fazer nada, também provavelmente pá, não te vão ligar nenhuma, ou tu dizes alguma coisa tática e eles fazem o contrário, fazem como lhes apetece, porque lá está. Isto não é uma coisa de idade, se calhar é uma, como tu passas a própria mensagem. E portanto, se tu fores lá e não conseguires passar essa mensagem, aí não é uma questão de idade, mas também pode ser por causa da experiência, sem dúvida. E era o meu caso no ano passado, era a minha primeira experiência e eu talvez não tivesse tão preparado como estou agora, isso sem dúvida. Não conseguia passar essa mensagem dessa forma. Mas depois tu começas a ganhar o teu espaço e lá está. Eu acho que a forma mais fácil é conseguir ligar com as pessoas porque todos temos a nossa história, todos temos a nossa vida e acho que essa é a facilidade que tu tens de ligar com os atletas e depois de começares a ser mais respeitado. Também não tens que entrar a matar, eu acho que, não, que isso é o que não se deve fazer. Não o vires com uma atitude que sou eu que mando e ponto. Mas pronto, isso da idade tem o seu quê, mas não é tudo e lá está. Nós podemos demonstrar que somos capazes, seja com a idade que for. Mesmo os jogadores cada vez mais cedo despertam interesse nos grandes clubes e o caso gritante do Lamine Yamal, por exemplo, que aparece com 16 anos, no topo dos topos, neste momento com 17. A idade já não é um fator e isso acho que é muito bom. Acho que a qualidade e a meritocracia é um fator que existe e que cada vez mais é visto como algo natural. Portanto, ou tu tens ou não tens. É tão simples quanto isso. Tu já me disseste, tens o objetivo de passar para funções de treinador no futuro. Tens esse objetivo a que prazo? Quantos anos, daqui a quantos anos é que te imaginas a assumir o cargo de treinador? E o que é que achas que hoje ainda te falta para poder dar esse passo? Certo? Muito honestamente, não tenho pressa. Neste momento, eu estou a gostar muito da minha função. Eu acho que é a função que eu me consigo fazer melhor e, portanto, planeio tirar o curso nível 1 para o ano, em princípio, para começar já a ter essa base também, e ir tirando, enquanto os anos passam, quando der, deu, porque lá está. Eu não tenho essa pressa e eu tenho dito esta época que, epá, se eu tiver que ser analista durante 10 anos e depois sim dar o salto como treinador principal diretamente, provavelmente será esse o rumo à carreira que eu vou dar, porque lá está. Eu acho que esta área é uma área que me dá muito neste momento e se calhar como treinador principal, se calhar não, eu acho que é um facto. Tu como analista se calhar consegues crescer muito mais rapidamente
em nível de liga do que como treinador, porque lá está, se tu começares a tua carreira como treinador, provavelmente vais começar em distritais de formação. A minha primeira experiência como analista foi num contexto sénior. E, portanto, acho que é gritante a diferença entre uma função e a outra nesse aspecto. E eu acho que neste caso, para mim foi, e acredito que possa ser para mais gente, é mais fácil entrar neste mundo a partir desta vertente do que se calhar ser treinador, porque se calhar todos querem ser treinadores e esquecem-se que há muito trabalho por trás que é preciso ser feito. E preparação para Portanto, esse cargo no momento. sim, sem dúvida. Por isso, sim, pelo menos mais, não sei se serão 10 anos, eu digo isso um bocado a sério, um bocado a brincar, mas estou confortável na minha função, planei fazer durante mais alguns anos, sem dúvida, e depois, quando achar que estiver pronto para dar esse salto, darei. Para concluirmos, um conselho que achas importante dar a alguém que quer entrar nesta área? Uh, Ver clubes que estejam perto de onde moras, porque lá está, foi o que eu disse há bocado. Eu tinha uma ideia muito errada do futebol. Eu achava que era um mundo abstrato, quase, um mundo que era muito difícil de entrar e que não é qualquer um que entra. Mas tu, se tiveres o à vontade e a vontade de chegar a um clube e dizeres: Olha, eu quero ser treinador, eu quero estar no futebol, eu tenho vontade de aprender e de ajudar, principalmente. Acho que não há quase clube nenhum que te vá dizer que não. Portanto, os clubes têm as portas abertas muitas das vezes para quem quiser ir ajudar verdadeiramente. Portanto, nem que estejas só lá a ver os treinos, como eu tive na equipa A no ano passado, muitas das vezes simplesmente podia ajudar a montar os aquecimentos, montar os exercícios de treino, e estar lá a ver como é que se trabalha, porque acho que isso também tem muito de evolução para as pessoas. E lá está, os clubes têm sempre as portas abertas para o pessoal que queira ajudar. E eu acho que é fácil, e eu tinha essa ideia errada, mas é muito fácil entrar. Basta ires lá, dizeres e teres esta atitude correta de querer mesmo ajudar e aprender. E se for para isso, acho que qualquer sítio é o sítio certo. O que é que achas que distingue um profissional menos bom ou mediano de um profissional de excelência? A obsessão. Eu acho que tu, se não gostares do teu trabalho e não fores obcecado por quereres acertar, não vais chegar à excelência. Eu acho que o Guardiola, se calhar, é o exemplo mais gritante disso mesmo, porque é um extremo, de controle. Ele tem que saber tudo sobre os seus jogadores, ele impõe regras extremas. Lá está, são profissionais, eles também têm que cumprir, sabem para o que é que estão a vir. Tens um horário para ir dormir, tens comida que tu não podes ingerir, tens isto e aquilo, e portanto, tu no teu trabalho tens que ser mesmo perfeccionista, porque senão alguém vai o ser, e portanto, tu não vais chegar lá e essa pessoa sim vai chegar. Portanto, se tu não tiveres esse foco no teu próprio trabalho e não tiveres essa obsessão por querer acertar, por fazer as coisas bem, novamente digo, alguém o vai fazer e vai passar à tua frente. Obrigado. Tivemos aqui esta oportunidade de conhecer mais sobre o teu trabalho, trocar algumas perspectivas. Agradecer-te pela tua disponibilidade e pelo que nos acrescentaste a nível de aprendizagens. Já agora, tu com o Ricardo Sim, Afonso sim. tens uma correlação pessoal, conheces ou apenas acompanhas o trabalho Não, dele? não, não. Apenas sigo o trabalho dele, lá está. Eu tenho feito muito um trabalho de networking aqui no Instagram, tentar fazer algumas ligações e seguir trabalho de pessoal da mesma área, portanto, mesmo por interesse, ir seguindo o pessoal que está dentro da área. E ele foi alguém que eu encontrei talvez nos princípios desse estudo, e ele agora é muito falado, portanto as coisas estão a correr muito bem neste caso para ele. Mas sim, nunca tive uma conversa com ele, simplesmente sigo o trabalho dele. Lá está, por essa proximidade de idade, também sinto algum querer saber, porque lá está, é algo que se calhar pode me afetar diretamente a mim, Pelo facto de por, serem da por mesma essa geração relação. e idade. Exato, exato. E portanto, sim, é um trabalho que eu sigo há alguns anos, já desde que ele estava no Canidelo.
e portanto é por aí. Mas pronto, agradecer eu a oportunidade para poder Sim. falar aqui um bocadinho convosco